Fala galera, bem-vindo ao canal JavaScript Drops. Eu sou o Benhur e hoje a gente vai falar sobre sort. Tá na série de arrays, já falou sobre filter, map, interação usando for each. No último vídeo nós falamos sobre sum, every e find, e hoje a gente vai falar sobre sort e um método mais recente que chama toSorted. Então vamos começar sem muitas delongas, vamos falar sobre sort. Sort tem a função de organizar o seu array, reordenar seu array. Então você tem um array, você quer ordenar por qualquer valor, pode ser um número, pode ser string. Então vamos para o vídeo, vou mostrar alguns exemplos práticos e a gente vai trabalhar mais com objetos e mostrando como você pode reordenar eles. Vamos lá então. Aqui tem um exemplo prático, mas antes de falar sobre isso, tem algo importante para falar sobre sort e usar números. Se você usa apenas comparação normal, ele vai comparar teu número como se fosse string. Vamos para um exemplo prático aqui. O que o sort recebe? Ele recebe um método diferente dos outros que ele passava o elemento, ele retornava aquele elemento. A gente viu que se repetia por vários métodos. Você precisa passar um callback também, mas na função ele vai te retornar dois elementos, João e Alice. E você precisa nessa função retornar um número. Então, se ele for um número negativo, ele vai jogar aquele valor para trás na ordem que ele coloca. Se for positivo, ele coloca na frente. Então, isso é importante saber no momento que você está fazendo sort. Números negativos vai para trás, números positivos vão para frente. Antes da gente entrar no sorting por objetos, vamos tratar de algo importante quando você está usando sort. Quando você for fazer sort usando números, precisa tomar um certo cuidado. Então, se você fizer esse números.sort e fizer um console log depois, você vai ver que ele começou a ordenar de forma correta, mas o 5 está no final aqui, sendo que 5 deveria ser o primeiro elemento. Então, quando se trata de sort e você está ordenando por número, ele vai transformar esse número em string. E você precisa fazer uma operação matemática para fazer como se fosse um cast desse número, para JavaScript tratar ele como realmente número. Então, ao invés de fazer isso aqui, você vai ter que passar a função e retorna a-b. Então aqui ele vai tratar como operação matemática. E ele vai te retornar um número negativo ou um número positivo para aquela condição. Faz o console dele. E agora sim ele fez a forma correta. Se você quiser fazer isso aqui a forma crescente, com A menos B na frente. E se você quiser fazer a forma decrescente, é só inverter a posição deles. Ele fica a forma decrescente. Então sempre cuidado quando estiver usando sort e números, porque você vai precisar fazer uma operaçãozinha matemática aqui para números em geral. Então vamos lá, vamos fazer o sort dos nossos usuários por idade, mesmo que a gente estava fazendo aqui. Users.sort, e aí você vai ter posição esquerda, posição direita, A e B, e retorna A.idade, B.idade. Vou ordenar de forma crescente os meus usuários pela idade. Eu quero os mais novos primeiro. Então, console.log, vamos usar nossos users aqui. Limpando, você tem o Daniel de 5 anos primeiro, depois a Alice 19, 20, 25 e 26. O que acontece se tiver dois usuários com próxima idade? Ele não vai ter nenhuma ordem em particular. Vai depender do primeiro objeto que vier no array mesmo. Roberto e o Carlos com a mesma idade aqui. O restante está ordenado corretamente. Então, ordenação por idade, por números em geral, é bem simples. Você faz o primeiro elemento menos o segundo que você quer, na ordem que você quer. Se você quiser ordenar de forma decrescente, inverte aqui a posição e roda ele, que você vai ter uma ordem decrescente. Quando você quer ordenar por qualquer string, não importa qual, o JavaScript tem uma função que se chama .localCompare, e aí você coloca a segunda condição, p.nome. Então ele vai pegar o nome do primeiro e vai fazer esse localCompare com o nome do segundo. Essa função aqui ele vai retornar um número também.
o caractere for maior ou menor, ele vai retornar negativo ou um número positivo. Vai te ajudar a orientar esse array. Por nome, a gente espera que a Alice seja a primeira, Carlos, Daniel, João, então Roberto. Vamos rodar aqui. É isso aí. Carlos, Alice, Carlos, Daniel, João e Roberto. Quando está se tratando de string, você usa o locale compare. Vamos supor que eu quero fazer o contrário. É a mesma condição anterior. É decrescente, bota o B na frente e depois o A. Isso aqui vai te retornar um array em ordem decrescente. Vamos supor agora que poxa, eu quero ordenar por idade, eu quero um parâmetro de desempate. Quero ordenar por idade e depois o nome. Vamos alterar aqui a nossa função. Então, primeiro, qual que é o primeiro parâmetro? Eu quero ordenar por idade. Então, você vai retornar a.idade menos b.idade. Mas você quer um parâmetro de desempate, que é quando a idade for igual, eu quero ordenar pelo nome. Então, você vai colocar ele antes, com uma condição, um if. Se a.idade for igual a b.idade, eu quero ordenar pelo nome. Então, eu vou retornar locale compare b.nome. Então, esse aqui é meu parâmetro de desempate. Você pode colocar múltiplos parâmetros de desempate. Lembrando que ele vai pegar a primeira condição aqui de desempate antes, caso for igual. Se tivesse um terceiro parâmetro, eu teria que fazer um if a idade igual, a nome também é igual, aí eu vou ter um terceiro parâmetro de desempate. Mas nesse caso aqui, a gente está lidando com dois. Então, você tem por idade e quando chega por nome, ele pega o Carlos primeiro. Mas se eu inverter aqui, o que acontece? Ele vai continuar funcionando igualzinho, porque ele está usando cidade é igual, ele vai usar esse outro parâmetro de desempate. Então, bem simples, você coloca uma condição de desempate primeiro, só se ela acontecer a condição, ele vai retornar esse desempate, depois continua pela idade. Um ponto importante também é o sort, ele vai modificar o seu array inicial. Às vezes você quer um resultado aqui, ordenado, e não quero mexer nesse array. Muito quando você está trabalhando com React, você tá esse aqui é um estado, você não quer alterar ele, ou quer manter a ordem inicial para depois fazer uma outra ordenação e ter listas múltiplas. Você não quer mexer nesse array, porque o sort vai alterar a ordem dentro dele. Ele não vai alterar a referência do seu array, mas ele altera a ordem dentro dele. Você quer, às vezes a gente quer só o resultado aqui. Esse cara aqui também vai ser um array, vai estar ordenado, mas ele vai mexer no seu array. JavaScript introduziu recentemente uma função que chama toSorted. O que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma alteração, você tem o mesmo callback aqui, mas ele não vai mexer na ordem inicial do seu array. Alguns cuidados. Para rodar esse toSorted, eu estou usando o Node versão 20. Se você usar 18, por exemplo, você vai ter um erro aqui. Então vamos rodar esse toSorted agora. Então você vê que o meu array users continua o mesmo e o meu array toSorted, o meu array ordenado, ele está ordenado pela condição que eu passei. É um método bem interessante. Antes disso, o que a gente tinha que fazer? Antes de eu toSorted, vamos supor que você está trabalhando com um sistema um pouquinho mais legado, mais antigo, e você está numa versão anterior de Node, 18, 16. Tem muito sistema que roda ainda nessas versões anteriores. Você precisa implementar algo assim, mas poxa, o que eu faço? Eu não quero mexer nesse array. Você pode só fazer isso aqui. Sort. E você vai atribuir um novo array. O que aconteceu aqui? Você criou uma referência nova para o seu array users, que é um clone do mesmo array, é uma referência nova. Você vai fazer o sort e você vai ter esse ordenado aqui. O toSort está fazendo exatamente a mesma coisa. Está criando uma referência nova e te retornando aquela referência nova. Então, vou limpar isso, vou rodar de novo. E está aí. O seu user não foi modificado e você tem o ordenado aqui na sequência. É isso aí. Dúvidas, deixa comentários aí. E espero que tenha ajudado. E até a próxima. Um grande abraço.